Ela, uma milionária cínica e amarga, presa a uma cadeira de rodas, riu na cara de sua humilde empregada de 80 anos quando a senhora lhe fez uma promessa impossível. Eu posso fazer você andar de novo. O que a milionária não sabia era que por trás daquela frágil senhora se escondia um conhecimento ancestral, um dom em suas mãos que a ciência moderna, com toda a sua tecnologia, não conseguia explicar. Prepare-se para testemunhar o momento chocante em que a arrogância se transforma em espanto e o toque de mãos enrugadas desperta a vida onde os médicos mais caros do mundo decretaram a morte. Acompanhe esta história inacreditável até o fim para descobrir o segredo por trás do milagre e ver uma lição de humildade que calou a todos. Se você acredita que a verdadeira sabedoria muitas vezes vem da simplicidade e da experiência e que nunca devemos subestimar o poder da fé e da compaixão, esta história é para você. Deixe seu like, se inscreva e fique até o fim e comente o que achou deste incrível desafio. O império de Verônica Alcântara era governado a partir de um trono, mas não um trono de veludo e ouro, e sim de fibra de carbono e circuitos elétricos. Sua cadeira de rodas, um modelo alemão de última geração que custava o mesmo que um carro de luxo, deslizava silenciosamente pelos imensos corredores de sua mansão na cobertura de um prédio no bairro mais caro do Rio de Janeiro. De seu trono móvel, ela controlava tudo: suas empresas, seus investimentos e principalmente seus empregados. Verônica era uma mulher de 40 anos, de uma beleza fria e uma inteligência afiada como uma navalha. Um acidente de carro 5 anos antes havia lhe tirado o movimento das pernas, mas em vez de quebrar seu espírito, a tragédia havia endurecido seu coração, transformando sua dor em uma amargura cínica que ela despejava sobre todos ao seu redor. Naquela manhã, ela estava em seu escritório particular, um cômodo com paredes de vidro que davam para o Pão de Açúcar. Ela finalizava uma chamada de vídeo com seu gerente de projetos. Sua proposta é medíocre, Roberto. Refaça. E se me apresentar algo tão patético novamente, você estará fora. Ela desligou sem esperar resposta. Para ela, a fraqueza, nos outros ou em si mesma, era intolerável. Sua secretária entrou na sala. Dona Verônica, o Dr. Felipe chegou para a sua sessão de fisioterapia. Verônica revirou os olhos. Mande o mágico entrar. Dr. Felipe era um fisioterapeuta jovem e otimista, equipado com a mais moderna tecnologia. Ele cumprimentou Verônica com um sorriso que não foi retribuído. Ele começou a sessão, conectando eletrodos às pernas imóveis dela. As máquinas começaram a trabalhar, enviando pequenas correntes elétricas que faziam os músculos das pernas de Verônica se contraírem de forma mecânica. Ela olhava para suas próprias pernas se movendo, mas não sentia absolutamente nada. Era como assistir a um filme sobre o corpo de outra pessoa. Estamos vendo uma ótima resposta muscular hoje, Verônica, disse o médico, com seu otimismo irritante. Verônica soltou uma risada curta e sem humor. Resposta muscular, doutor? Meus músculos estão dançando, mas eu não sinto a música. Diga-me, quando o seu show de luzes e choques vai me fazer sentir vontade de levantar e sair andando daqui? O médico ficou sem graça. Verônica, o processo de regeneração neural é lento. Lento? Doutor, faz 5 anos. 5 anos que os melhores e mais caros especialistas do mundo fazem experiências em mim. E o resultado é o mesmo. 0. Eu não sinto um formigamento, um arrepio, nada. A verdade é que a medicina de vocês é uma farsa. Uma farsa cara que eu pago para me dar uma falsa esperança. A amargura em sua voz era tão palpável que o ar na sala parecia mais denso. Dr. Felipe, derrotado, começou a desligar os aparelhos. Nós não vamos desistir, ele disse em uma última tentativa. Pois eu já desisti, ela retrucou friamente. Sua hora acabou. Pode enviar a conta, e ela será tão cara quanto a sua inutilidade.
O médico saiu da sala, humilhado e em silêncio. Verônica ficou sozinha, olhando para suas pernas inertes. A máscara de cinismo e raiva caiu por um instante, e em seu rosto surgiu uma expressão de profunda e absoluta desesperança. Ela odiava sua condição, odiava sua dependência e odiava o mundo por não poder lhe dar a única coisa que sua fortuna não podia comprar. Ela apertou os botões no controle de sua cadeira e a girou com violência, saindo do escritório. Precisava encontrar alguém para descontar a frustração daquela sessão fracassada. E do outro lado da porta, uma senhora de 80 anos, com as mãos cheias de uma sabedoria que não vinha de livros ou de máquinas, esperava para começar seu trabalho de limpeza, observando tudo em silêncio. Quando o Dr. Felipe saiu, humilhado, do escritório de Verônica, a pessoa que ele encontrou no corredor foi Dona Amélia. Ela estava parada ao lado de seu carrinho de limpeza, esperando pacientemente que a sessão de fisioterapia terminasse para que pudesse limpar o cômodo. Ela viu a frustração no rosto do jovem médico e apenas assentiu com a cabeça, um gesto de compreensão silenciosa. Amélia tinha 80 anos. Seu corpo era curvado pela idade e pelo trabalho duro, mas seus olhos, pequenos e escuros, eram incrivelmente vivos e perceptivos. Ela trabalhava naquela mansão há 2 anos, não por vontade, mas por necessidade. A aposentadoria era insuficiente e ela precisava ajudar a neta a pagar pela faculdade. Ela era uma figura quase invisível na casa, uma sombra que se movia pelos cantos, apagando as marcas do dia. Mas sua invisibilidade era sua força, pois enquanto limpava, ela observava. Observava a amargura de Verônica, a forma como ela se agarrava à sua raiva como uma muleta, e principalmente observava suas pernas, inertes e sem vida na cadeira de rodas de última geração. Amélia empurrou seu carrinho para dentro do escritório. O cômodo ainda tinha o cheiro fraco de álcool gel e de frustração. Verônica estava de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica, a silhueta de sua cadeira de rodas recortada contra a paisagem deslumbrante do Rio de Janeiro. Amélia não disse nada. Começou seu trabalho em silêncio. Ela esvaziou a lixeira, limpou a poeira da mesa de vidro e seus movimentos eram lentos, mas cheios de uma eficiência que só décadas de prática poderiam ensinar. Suas mãos eram a história de sua vida. A pele era enrugada e manchada pela idade, mas os dedos eram longos e os nós proeminentes e fortes. Eram mãos que haviam trabalhado na terra, que haviam lavado roupa em rio, que haviam criado filhos e netos. Eram mãos que sabiam o segredo do toque. Ao se abaixar para limpar os pés da mesa de Verônica, um de seus joelhos, castigado pela artrite, estalou e protestou com uma pontada de dor. Amélia fez uma pequena careta e, ao se levantar, parou por um instante. Ela se apoiou em seu carrinho e, instintivamente, começou a massagear o próprio joelho. Mas não era um afago comum. Era um toque técnico, preciso. Seus polegares encontraram pontos específicos ao redor da rótula, pressionando com força em movimentos circulares. Ela trabalhou o músculo da coxa, subindo e descendo pela lateral da perna, soltando os nós de tensão. Qualquer um que observasse com atenção veria que aquele não era o gesto de uma senhora aliviando uma dor, mas o de uma especialista aplicando uma técnica. Era um conhecimento que estava em seu sangue, em seus dedos, uma sabedoria ancestral passada por sua mãe e por sua avó, que eram parteiras e curandeiras na zona rural onde ela nascera. Eram as mãos que sabiam o mapa dos músculos, dos nervos, dos caminhos da dor e do alívio. Após alguns minutos, a dor em seu joelho diminuiu. Ela respirou fundo, aliviada, e seu olhar, quase que por acidente, pousou novamente nas pernas de Verônica. Pela primeira vez, ela não as viu com pena.
Ela as viu com um olhar técnico, analítico. Viu os músculos da panturrilha visivelmente atrofiados. Viu a palidez da pele, um sinal de má circulação. E viu a forma como os pés de Verônica repousavam sobre os apoios da cadeira, em um ângulo que sugeria que os tendões estavam encurtados, enrijecidos pela falta de uso. Ela não via uma condição sem esperança. Via um problema de músculos adormecidos, de nervos bloqueados, de energia vital que não conseguia fluir. Um problema que, em sua longa vida, ela já havia visto e tratado de outras formas, em outras pessoas, com suas mãos. Ela sabia do risco, sabia que seria vista como uma velha intrometida e ignorante. Sabia que a fúria de Verônica poderia se voltar contra ela e lhe custar o emprego de que tanto precisava. Mas ela também sabia que o silêncio, neste caso, seria a pior das covardias. Ela terminou de limpar o escritório e, antes de se retirar, seus olhos pousaram por um último instante nas pernas de Verônica. Não havia pena em seu olhar, mas sim uma análise, um diagnóstico silencioso. E em sua mente, uma decisão perigosa, nascida da mais pura e teimosa compaixão, começou a se formar. Ela precisava falar, precisava oferecer a única cura que conhecia. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na mansão de Verônica ficou ainda mais pesada. A frustração dela com sua condição e com o fracasso da fisioterapia a tornava mais irritadiça e cruel do que nunca. Ela descontava sua raiva em todos, por qualquer motivo. Reclamava do tempero da comida, da temperatura do ar-condicionado, do barulho dos pássaros no jardim. Os funcionários andavam nas pontas dos pés com medo de se tornarem o próximo alvo de seu sarcasmo venenoso. Amélia observava tudo em silêncio, o coração apertado de compaixão. Ela via além da crueldade, via a dor de uma mulher aprisionada, uma alma que gritava por ajuda da única forma que sabia, atacando. A decisão de Amélia de oferecer ajuda se solidificou, mas ela esperava pelo momento certo, um momento em que Verônica estivesse, talvez, um pouco mais receptiva. Esse momento, no entanto, chegou da forma mais explosiva possível. Na quarta-feira, Verônica estava em seu escritório, no meio de uma chamada de vídeo estressante com o comitê organizador de seu grande evento de caridade anual que aconteceria em 2 dias. Não, eu não quero balões. Balões são para festas de criança. Ela gritava no viva voz. Eu quero uma iluminação dramática. Quero algo que passe uma imagem de força, não de pena. Resolvam isso. Em um gesto de frustração, ela bateu com a mão no braço de sua cadeira de rodas e, sem querer, esbarrou no controle remoto que comandava as luzes e as cortinas de sua sala. O controle caiu no chão, deslizando para debaixo de sua mesa, fora do alcance de sua mão. Droga! Ela praguejou, terminando a chamada abruptamente. Ela manobrou a cadeira de rodas, tentando se aproximar do objeto. Pegou uma pinça de alcance, uma ferramenta longa que ela odiava, um lembrete constante de sua dependência. Tentou pegar o controle 1, 2, 3 vezes, mas a garra da pinça não conseguia segurar o objeto liso. Com um grito de raiva pura, ela jogou a pinça longe. Aquele pequeno controle remoto, a poucos metros de distância, era um símbolo de tudo o que ela havia perdido. Sua independência, sua autonomia, seu controle. Ela ficou ali, parada, olhando para o objeto inalcançável, o rosto contraído em uma máscara de ódio e autocomiseração. Amélia, que estava do lado de fora esperando para limpar a sala, ouviu o barulho e a comoção. Com uma batida suave na porta, ela entrou. Dona Verônica, a senhora está bem? Verônica a fuzilou com os olhos. O que você acha? Saia daqui! Mas Amélia viu o controle no chão. Viu a expressão de derrota no rosto de sua patroa. Em vez de sair, ela caminhou calmamente, contornou a mesa, abaixou-se com o esforço de seus 80 anos, pegou o controle e o colocou suavemente na mão de Verônica. Aqui está, senhora, disse ela, com sua voz tranquila.
Verônica pegou o objeto, mas não agradeceu. Aquele ato de ajuda simples, de dependência, apenas aumentou sua humilhação. Foi nesse instante de vulnerabilidade crua que Amélia, movida por uma compaixão que superou seu medo, decidiu falar. Dona Verônica, ela começou, a voz respeitosa. Eu vejo o seu sofrimento. Com todo o respeito do mundo, eu sei que o que os médicos não podem fazer, às vezes, a sabedoria antiga pode. Eu sei que posso ajudar a senhora a andar de novo. A frase pairou no ar. Verônica a encarou, os olhos se estreitando, e então ela fez algo que Amélia não esperava. Ela riu. Não um sorriso, mas uma gargalhada alta, estridente, cheia de escárnio e crueldade. Você... ela disse entre as risadas. Você, uma faxineira de 80 anos que mal consegue se abaixar, vai me fazer andar? O que você vai fazer? Uma simpatia? Uma reza forte? Por favor, Amélia, não seja ridícula. A humilhação nas palavras dela era como um tapa na cara. Amélia sentiu o rosto corar, mas se manteve firme. Não é ridículo, senhora. É um conhecimento que... Chega! Verônica a interrompeu, o riso se transformando em um sorriso perverso. Uma ideia maravilhosa e cruel, acabara de surgir em sua mente. Ela olhou para Amélia como uma gata olha para um rato. Sabe de uma coisa, Amélia? Você me convenceu. Eu vou aceitar a sua ajuda. E Amélia a olhou, surpresa e com uma ponta de esperança. Mas nós vamos fazer isso do meu jeito. Continuou Verônica. Meu evento de caridade é na sexta-feira, e você, minha cara, será a atração principal. Na frente de todos os meus amigos, de toda a imprensa, você terá a chance de provar seu dom. Você vai me curar no palco. Vai ser o maior ato de filantropia da noite, não acha? A cura milagrosa da pobre milionária. Prepare-se, vai ser inesquecível. A noite de sexta-feira chegou, e a cobertura de Verônica Alcântara se transformou no epicentro da alta sociedade carioca. Era o seu evento anual de caridade, um evento que, na teoria, era para arrecadar fundos para uma causa nobre, mas que, na prática, era uma desculpa para Verônica exibir sua riqueza, seu poder e sua influência. O salão estava lotado. Homens em ternos de grife e mulheres com vestidos de alta costura circulavam pelo ambiente, segurando taças de champanhe e falando sobre seus investimentos e suas próximas viagens para a Europa. A atmosfera era de um luxo entediado, de uma elite cínica que já havia visto de tudo e não se impressionava com mais nada. No centro de tudo, em sua cadeira de rodas, que mais parecia um trono de ficção científica, estava Verônica. Ela era a rainha daquela noite, recebendo os convidados com sorrisos afiados e comentários ácidos. Para seu círculo mais próximo de amigos, ela já havia adiantado, em tom de segredo, a atração especial que havia preparado. Vocês não vão acreditar, queridos, dizia ela, a voz baixa e cheia de zombaria. Contratei uma atração mística, uma curandeira milagrosa que promete me fazer andar. É a minha empregada de 80 anos. Não é absolutamente hilário? Seus amigos riam, cúmplices de sua crueldade, ansiosos pelo espetáculo de humilhação. Enquanto isso, nos bastidores, na cozinha da mansão, Dona Amélia terminava de lavar a última louça. Ela sabia o que a esperava. Durante os últimos 2 dias, Verônica a havia lembrado constantemente de sua performance, sempre com um sorriso de escárnio. Amélia sentia medo. O medo da vergonha, do ridículo, da maldade, mas abaixo do medo havia uma camada de calma e determinação. Ela não estava fazendo aquilo por si mesma. Estava fazendo por compaixão, por acreditar em seu dom. Ela respirou fundo, secou as mãos em seu avental simples e esperou. Não demorou muito. O chefe dos funcionários da casa, um homem que a tratava com respeito, mas que não ousava desobedecer às ordens de Verônica, apareceu na porta da cozinha. Dona Amélia, ele disse, a voz cheia de pena. A senhora Verônica está chamando. Amélia apenas assentiu.
Ela o seguiu para fora da segurança da cozinha, atravessando os corredores de serviço e entrando no salão barulhento. A transição foi como sair de um mundo e entrar em outro. No momento em que ela pisou no salão, um silêncio começou a se espalhar. Verônica, que já estava com um microfone na mão, fez um sinal para o DJ que cortou a música. Todos os olhares, mais de 100 pares de olhos curiosos e maldosos, se viraram para a pequena e frágil figura de Amélia, com seu uniforme de trabalho simples e seu cabelo branco preso em um coque. Ela se sentiu como um animal acuado, exposta sob as luzes fortes dos lustres de cristal. "Meus caros amigos, obrigado pela atenção", começou Verônica, a voz ressoando pelo salão. "Como todos sabem, esta noite é sobre esperança e sobre milagres. E eu, em meu esforço para encontrar curas alternativas, descobri um talento extraordinário aqui mesmo, em minha própria casa." Ela fez um gesto na direção de Amélia. "Esta é a senhora Amélia, uma mulher de fé e, segundo ela mesma, de dons especiais. Hoje à noite, ela, em um ato de extrema generosidade, se ofereceu para realizar uma demonstração pública de suas habilidades. Ela acredita que pode me fazer andar." Uma onda de risadinhas e cochichos percorreu a plateia. A humilhação era palpável. Verônica estava pintando Amélia como uma charlatã, uma louca, para o divertimento de seus amigos ricos. "Eu pedi que ela viesse até aqui no centro do salão", continuou Verônica, o tom de zombaria cada vez mais evidente. "Por favor, Amélia, não seja tímida, aproxime-se." Amélia caminhou lentamente, cada passo parecendo uma eternidade, até parar no centro de um grande círculo que os convidados haviam formado. Ela estava no meio da arena. Verônica manobrou sua cadeira de rodas e parou a poucos metros dela, encarando-a com um olhar de superioridade. A empregada e a rainha, a curandeira e a cética, a fé e a arrogância. Tudo estava preparado para o clímax da piada de Verônica. O sentimento de pena por Amélia era visível no rosto de alguns, enquanto outros mal continham o riso. O desejo do público da história, o nosso espectador, era um só: que um milagre acontecesse. Que aquela senhora humilde calasse a boca de todos aqueles abutres. Amélia parou no centro do círculo de olhares. Sua calma, um contraste gritante com a zombaria no ar. Verônica a olhou, um sorriso de predadora nos lábios, e disse no microfone para que todos ouvissem: "A plateia está pronta, Amélia. O palco é seu. Mostre-nos o seu milagre." A frase de Verônica, "Mostre-nos o seu milagre", ecoou pelo salão silencioso. Era um comando, um desafio e uma piada, tudo ao mesmo tempo. Para os convidados, era o início do entretenimento cruel que lhes fora prometido. Para Verônica, era o clímax de sua demonstração de poder, o momento em que a ignorância e a superstição daquela velha senhora seriam expostas para que todos rissem. Ela manobrou sua cadeira de rodas com a precisão de um motorista de corrida, posicionando-se exatamente no centro do círculo formado pelos convidados. Ela era o Sol, e Amélia, um pequeno planeta desprotegido, forçado a orbitar ao seu redor. Verônica recostou-se em sua cadeira, cruzou os braços e adotou uma expressão de falsa paciência, como uma rainha entediada esperando pelo bobo da corte. "Estamos esperando, Amélia", disse ela, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "O relógio está correndo. Minhas pernas não vão se curar sozinhas." Um de seus amigos, um homem de terno caro e sorriso debochado, gritou: "Isso, Verônica! Eu aposto $100 que ela vai começar com uma dança da chuva." A piada foi recebida com uma onda de risadas e cochichos. A humilhação era sistemática, uma tortura psicológica construída em camadas. Os amigos mais próximos de Verônica, seguindo a deixa dela, sacaram seus celulares. As pequenas luzes vermelhas de gravação se acenderam, transformando os aparelhos em armas. Eles não queriam apenas assistir à vergonha de Amélia, queriam capturá-la,
imortalizá-la, para poderem rir dela mais tarde, para compartilhar em seus grupos exclusivos a história da faxineira milagreira. A pressão sobre a senhora de 80 anos era imensa, insuportável. Ela estava sozinha, no centro de um círculo de estranhos ricos e hostis, sob o olhar de dezenas de câmeras improvisadas, com a tarefa impossível de realizar um milagre para o divertimento deles. Seus ombros estavam curvados. Suas mãos, enrugadas, torciam a barra de seu avental. O sentimento de medo era uma presença física, um nó em sua garganta que a impedia de respirar. Ela olhou para os rostos na multidão. Viu o escárnio, a zombaria, a curiosidade mórbida. Eles não queriam que ela tivesse sucesso. Queriam que ela falhasse. Queriam o espetáculo de seu fracasso. Por um longo momento, ela pensou em desistir. Pensou em pedir desculpas, em dizer que foi um engano, em correr de volta para a segurança da cozinha e chorar. Seria o caminho mais fácil. Mas então, ela olhou para Verônica. E por trás da máscara de arrogância e crueldade, os olhos de Amélia, treinados por uma vida de observação da natureza humana, viram o que mais ninguém via. Viram a dor profunda e amarga de uma alma aprisionada, uma dor tão grande que só conseguia se expressar através da maldade. E a compaixão de Amélia, sua característica mais fundamental, superou o medo. Ela não estava ali para provar nada para aquela plateia de abutres. Estava ali por causa da mulher na cadeira de rodas. Uma voz em sua cabeça, a voz de sua avó curandeira, sussurrou o que ela sempre dizia. A dor não se cura com abandono, minha filha. Cura-se com o toque. A decisão foi tomada. Amélia ergueu a cabeça. A postura curvada de seus ombros se endireitou. O medo em seus olhos deu lugar a uma calma e solene gravidade. Ela não olhou mais para a plateia. Fixou seu olhar diretamente em Verônica, não como uma empregada olhando para a patroa, mas como uma curandeira olhando para sua paciente. O murmúrio na sala cessou. A mudança na postura de Amélia foi tão súbita e tão total que surpreendeu a todos. A vítima havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher no controle de si mesma, e com uma voz que não tremeu, ela fez algo que ninguém esperava. Ela aceitou o desafio, não com palavras, mas com um único e firme aceno de cabeça. O aceno de cabeça de Amélia caiu na sala como uma pedra em um lago silencioso, criando ondas de choque. A zombaria no rosto de Verônica vacilou por um instante, substituída pela surpresa. Ela esperava lágrimas, não desafio. E então Amélia, com uma voz clara, fez seu primeiro pedido, não para um deus ou um espírito, mas para a copeira que assistia apavorada perto da parede. Minha filha, por favor, você pode me trazer uma bacia com água morna e 2 toalhas limpas? A praticidade do pedido era tão inesperada, tão profissional, que desarmou completamente a atmosfera de circo. A performance estava prestes a começar, mas não seria a performance que Verônica havia planejado. O pedido simples e prático de Dona Amélia, uma bacia com água morna e 2 toalhas limpas, caiu no salão luxuoso como uma pedra. A plateia, que esperava um show de rezas, gritos ou gestos místicos, ficou em um silêncio confuso. A zombaria deu lugar a uma perplexidade genuína. O que ela pretendia fazer? Lavar os pés de Verônica? A trivialidade do pedido era tão inesperada que desarmou a todos, inclusive a própria Verônica. O sorriso de escárnio em seu rosto vacilou, substituído por uma expressão de curiosidade irritada. Ela fez um gesto impaciente para a copeira, que, assustada, correu para a cozinha para cumprir a ordem. A copeira voltou minutos depois, carregando uma bacia de prata que normalmente era usada para resfriar champanhe, agora cheia de água morna, e 2 toalhas de linho branco, imaculadamente dobradas. Ela colocou os itens no chão, ao lado de Amélia, e recuou rapidamente, como se estivesse com medo de se envolver naquela cena bizarra. Amélia agradeceu a moça com um aceno de cabeça.
Então, com uma calma que parecia vir de outro mundo, ela ignorou completamente as dezenas de celulares que a filmavam e os sussurros que voltavam a surgir na plateia. Seu foco estava total e unicamente em sua tarefa. Ela enfiou a mão no bolso de seu avental e retirou um pequeno frasco de vidro escuro, quase preto, sem rótulo. A curiosidade na sala aumentou. O que havia naquele frasco? Amélia o abriu. Um aroma forte, profundo e terroso, uma mistura de raízes, folhas e resina, começou a se espalhar pelo ambiente, um cheiro de natureza pura que se sobrepôs ao perfume caro dos convidados. Era o cheiro de um conhecimento antigo, uma medicina que não se fabricava em laboratórios. Com a dignidade de uma rainha em seu próprio ritual, Amélia se ajoelhou. O som de seus joelhos de 80 anos, estalando ao encontrar o mármore frio, foi audível no silêncio, um pequeno som de sacrifício e dedicação. A imagem era poderosa, a velha empregada, de joelhos, e a jovem milionária, sentada em seu trono de tecnologia, olhando-a de cima com uma mistura de desprezo e uma nova e incômoda incerteza. Amélia não olhou para o rosto de Verônica. Seus olhos estavam focados em suas próprias mãos. Ela derramou um pouco do óleo escuro e espesso na palma de uma mão. Depois, juntou as duas mãos e começou a esfregá-las, não de forma apressada, mas em um movimento lento, circular e vigoroso. Era um gesto para aquecer o óleo, para ativar suas propriedades, mas também parecia um ato de concentração, de preparação espiritual. Os músculos de seus antebraços enrugados se contraíram com o esforço. A plateia observava, hipnotizada. A cena não era mais cômica. Havia algo na seriedade de Amélia, na sua concentração absoluta, que impunha respeito. Ela não estava atuando. Ela não estava brincando, ela estava se preparando para um trabalho sagrado. Verônica sentia um desconforto crescente. A piada que ela planejara estava se transformando em algo que ela não controlava, em um ritual antigo e solene que ela não compreendia. Ela queria gritar para que Amélia parasse com aquela farsa, mas as palavras não saíam. Havia uma autoridade nos gestos da velha senhora que a silenciava. Quando suas mãos estavam suficientemente aquecidas, brilhando com o óleo escuro, Amélia parou. Ela respirou fundo, como se reunisse toda a sua força e todo o seu conhecimento. Então, ela ergueu as mãos. A plateia prendeu a respiração coletivamente. Os celulares estavam firmes, gravando o que viria a seguir. Verônica olhou para aquelas mãos enrugadas se aproximando de suas pernas inúteis e, pela primeira vez, sentiu um arrepio que não era de desprezo, mas de um medo primordial do desconhecido. Amélia não hesitou. Suas mãos, quentes e fortes, finalmente tocaram a pele fria da perna de Verônica. O ritual havia começado. O salão inteiro prendeu a respiração. A preparação havia terminado. O verdadeiro milagre, ou o fracasso final que todos esperavam, estava prestes a começar com um único e simples toque. As mãos de Dona Amélia, quentes e brilhando com o óleo de ervas, pousaram sobre os pés de Verônica. O primeiro contato foi um choque de temperaturas. A pele de Verônica, pálida e fria pela falta de circulação, recebeu o calor das mãos da velha senhora. Verônica sentiu o toque apenas como uma pressão externa, uma manipulação de um objeto que era parte dela, mas que ela não sentia. Ela manteve o sorriso de escárnio no rosto, olhando para suas amigas na plateia e revirando os olhos, como quem diz, vejam que absurdo. Os primeiros movimentos de Amélia foram suaves, espalhando o óleo pelas panturrilhas e coxas de Verônica. Mas logo, a suavidade deu lugar a uma força surpreendente. Amélia não estava fazendo um cafuné. Ela estava iniciando um trabalho de despertar o que estava morto. Seus polegares, fortes como raízes de árvore, começaram a pressionar pontos específicos ao longo dos músculos das pernas.
A pressão era profunda, metódica, quase dolorosa de se ver. Ela não olhava para o rosto de Verônica, não olhava para a plateia. Seus olhos estavam fechados, a cabeça levemente inclinada, como se ela estivesse escutando algo que mais ninguém podia ouvir. Ela lia com os dedos o mapa de nervos e tendões adormecidos. Os convidados, que antes cochichavam e riam, foram se calando. A intensidade e a seriedade do trabalho de Amélia eram hipnóticas. O cheiro forte das ervas agora dominava o ambiente. Um aroma de terra e de mato que contrastava com o luxo artificial da festa. Não havia nada de engraçado naquela cena. Havia uma concentração, uma sabedoria prática que era inegável. Verônica começou a se sentir desconfortável. A piada não estava tendo o efeito que ela queria. A atenção não estava mais em sua superioridade, mas na estranha performance daquela velha senhora. Não estou sentindo nada, Amélia. Acho que seus poderes não funcionam em mim, ela disse em voz alta, tentando quebrar o feitiço e trazer a zombaria de volta para a sala. Amélia não respondeu. Apenas continuou seu trabalho, os movimentos se tornando mais rápidos, mais vigorosos. Ela usava a base de suas palmas para criar uma fricção na pele de Verônica, um movimento que gerava um calor intenso. E então, Verônica sentiu. Não foi um toque, foi algo interno, uma sensação estranha, um formigamento profundo dentro de sua coxa esquerda, como se milhares de pequenas agulhas estivessem despertando um nervo que dormia há 5 anos. O sorriso de escárnio em seu rosto vacilou. Ela olhou para a própria perna, confusa. "O que você está fazendo?" Ela perguntou, a voz agora sem o tom de zombaria, mas com uma ponta de irritação e medo. Amélia abriu os olhos e a encarou pela primeira vez. "Eu estou acordando a memória da sua carne," ela respondeu, a voz calma, e voltou ao trabalho. O formigamento se tornou mais forte, espalhando-se para a panturrilha. E com ele veio uma sensação de calor. Um calor profundo que parecia irradiar de dentro dos ossos, um calor que ela não sentia desde antes do acidente. Ela, que vivia em um corpo cuja metade inferior era sempre fria, agora sentia o sangue correndo, a vida pulsando em um território que ela considerava morto. O medo se misturou com uma emoção que ela não se permitia sentir há muito tempo. A esperança. Uma esperança minúscula, aterrorizante. Ela olhava para suas próprias pernas como se não fossem suas. A pele pálida começou a ganhar uma cor rosada. Ela via os músculos sob a pele se contraindo levemente sob o toque poderoso de Amélia. O que estava acontecendo era impossível. Os melhores neurologistas do mundo haviam lhe dito que a conexão entre seu cérebro e suas pernas estava permanentemente danificada. E, no entanto, ela estava sentindo. O calor se tornou mais intenso e, então, um pequeno músculo na panturrilha de Verônica se contraiu. Um espasmo visível sob a pele. O sorriso de escárnio congelou completamente em seu rosto. Não era nada. Era impossível. Mas ela havia sentido. E do outro lado do círculo, uma de suas amigas, com os olhos grudados na perna dela, o celular ainda gravando, levou a mão à boca, o rosto uma máscara de choque. O espasmo na panturrilha de Verônica foi sutil, mas visível. A amiga dela, Mariana, que filmava tudo com o celular em um tédio divertido, foi a primeira a registrar o evento impossível. O rosto dela congelou, a boca se abriu em um ó perfeito de choque. Ela baixou o celular e apontou, o dedo tremendo. "Verônica." Ela sussurrou, mas o sussurro saiu alto demais no silêncio que se formava. "Seu pé, eu vi, sua perna se mexeu." A declaração de Mariana foi como um fósforo aceso em um quarto cheio de gás. A zombaria que ainda restava em alguns cantos da sala desapareceu instantaneamente. Todos os olhares que antes estavam no rosto de Amélia ou na expressão de tédio de Verônica agora se concentravam com uma intensidade de laser nas pernas da milionária.
Verônica, ouvindo as palavras da amiga, sentiu uma onda de negação e irritação. Ela achou que Mariana estava zombando dela, entrando na brincadeira. Não seja ridícula, Mariana. Foi só uma cãibra, ela disse, a voz tentando ser firme, mas com um tremor que atraía. Ela olhou para a própria perna, esperando vê-la inerte como sempre, para provar a si mesma que nada havia acontecido. Mas Amélia, ainda ajoelhada, parecia ter ouvido a conversa interna de Verônica. Sem dizer uma palavra, ela moveu suas mãos, focando agora no tornozelo de Verônica. Com o polegar, ela aplicou uma pressão firme e profunda em um ponto específico, um pequeno vale entre o osso e o tendão. Era um ponto que a fisioterapia moderna, com seus eletrodos, nunca havia tocado. E então aconteceu de novo. Desta vez, não foi um espasmo. O dedão do pé esquerdo de Verônica se curvou para cima. Um movimento claro, definido e completamente involuntário. Foi um movimento pequeno, mas para uma mulher que não via uma resposta voluntária de seus membros inferiores há 5 anos, foi como um terremoto. O sorriso de escárnio desapareceu completamente do rosto de Verônica, substituído por uma máscara de puro e absoluto espanto. Ela sentiu, ela não apenas viu, ela sentiu a ordem de seu cérebro, uma ordem que por anos se perdia em um caminho de nervos mortos, finalmente chegar ao seu destino. Era uma sensação fantasma, um eco de um movimento, mas era real. Um murmúrio coletivo percorreu a plateia. As pessoas que estavam mais atrás começaram a se empurrar para a frente tentando ver melhor. Os celulares que haviam sido baixados agora eram erguidos novamente, mas não para zombar, para documentar, para testemunhar. O ar na sala mudou. A atmosfera de circo cruel se transformou em uma de suspense quase científico, quase religioso. O que eles estavam vendo era real. Aquela velha senhora, com suas mãos e seu óleo fedorento, estava realmente conseguindo o que os melhores médicos do mundo não conseguiram. Verônica não conseguia mais falar. Ela apenas olhava para o próprio pé, a respiração suspensa, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas. Ela tentou repetir o movimento, tentou forçar seu cérebro a enviar o comando novamente. Mova-se, ela ordenou em sua mente. Mas o dedo do pé permaneceu imóvel. A frustração e a confusão a invadiram. Teria sido uma alucinação? Amélia, percebendo a angústia dela, continuou seu trabalho, impassível à comoção ao seu redor. Ela subiu com as mãos pela canela de Verônica, seus dedos trabalhando os músculos como um oleiro trabalha o barro, moldando, aquecendo, despertando. Ela parecia estar em seu próprio mundo, em uma conversa silenciosa com os nervos e as fibras daquela perna esquecida. Ela parou em um músculo na lateral da panturrilha, um músculo que os médicos haviam declarado completamente atrofiado. Ela fechou os olhos e aplicou uma pressão rítmica, usando o peso de seu próprio corpo. 1, 2, 3 pulsos de pressão. E na 4ª vez, a resposta veio. Não foi um dedo do pé, foi a perna inteira. O pé esquerdo de Verônica deu um solavanco para a frente, um chute involuntário mais forte, que quase acertou a bacia de água morna. O movimento foi tão brusco, tão inegável, que um grito coletivo escapou da plateia. Mariana, a amiga, deixou o celular cair no chão com um susto. Verônica sentiu o movimento, sentiu o músculo queimar com o esforço, sentiu a eletricidade percorrer sua perna. E então, ela olhou para o rosto de Amélia, que finalmente abriu os olhos. E pela primeira vez em 5 longos e amargos anos, as lágrimas que encheram os olhos de Verônica não eram de raiva ou de autopiedade. Eram de um sentimento que ela pensava ter esquecido para sempre, um sentimento tão aterrorizante quanto maravilhoso. A possibilidade. O chute involuntário da perna de Verônica foi como um trovão em um céu sem nuvens. Um grito coletivo e abafado percorreu o salão. As pessoas se empurraram ainda mais para a frente, formando um círculo apertado e sufocante ao redor das 2 mulheres.
Os celulares, que antes gravavam uma piada cruel, agora tremiam nas mãos de seus donos, que tentavam capturar cada segundo daquele evento inexplicável. Verônica estava em estado de choque. Ela olhava para a própria perna, que agora repousava no apoio da cadeira, como se fosse uma criatura alienígena que havia ganhado vida própria. Ela a havia sentido. O músculo queimando, o tendão se esticando, o movimento. Depois de 5 anos de silêncio e morte, seu corpo havia lhe respondido. A realidade daquele único e breve movimento era tão avassaladora que seu cérebro se recusava a processá-la. Era impossível. Um espasmo muscular, nada mais. Uma reação ao óleo, à pressão. Tinha que ser. A esperança era uma armadilha, uma porta para uma decepção ainda maior, e ela não se permitiria cair nela. Mas o calor em suas pernas continuava. Um calor que não era superficial, mas que parecia vir de dentro, como se uma fornalha há muito tempo apagada tivesse sido reacendida. Dona Amélia, no entanto, não pareceu surpresa. Ela não deu atenção aos gritos da plateia, nem ao rosto chocado de Verônica. Para ela, aquilo era apenas o próximo passo esperado no processo. Com a mesma calma e foco de antes, ela continuou seu trabalho. Suas mãos, agora brilhando com o óleo e o suor, deixaram a panturrilha e subiram para as coxas de Verônica. Ali, os músculos eram maiores, mais densos e a atrofia mais severa. O trabalho de Amélia se tornou ainda mais intenso. Ela usou não apenas os polegares, mas a força de suas palmas, de seus antebraços. Ela pressionava, amassava, torcia, como se estivesse tentando acordar um gigante adormecido com gritos e socos. Para quem via de fora, o processo parecia brutal, quase violento, mas Verônica não sentia dor. Em vez disso, as sensações em suas pernas se intensificavam. O formigamento se transformou em uma sensação de alfinetadas, milhares de pontos de eletricidade dançando sob sua pele. E o calor se espalhou, subindo de seus pés até seus quadris. As lágrimas que haviam começado a se formar nos olhos de Verônica agora escorriam livremente por seu rosto, deixando rastros em sua maquiagem cara. Mas não eram mais lágrimas de puro choque. Eram de uma confusão emocional tão profunda que ela não conseguia nomear. Era medo. Era esperança, era a dor de músculos mortos voltando à vida, era o luto por 5 anos perdidos, era o terror de acreditar em algo impossível. Ela olhava para o rosto de Amélia, para a expressão de concentração serena daquela senhora de 80 anos, e não via mais uma empregada ignorante. Via uma força da natureza, uma sacerdotisa de um conhecimento antigo e poderoso. A plateia assistia, em um silêncio reverente. Os celulares continuavam a gravar, mas agora o objetivo não era capturar uma humilhação, mas um possível milagre. As conversas haviam cessado completamente. Ninguém se atrevia a piscar. Todos eram testemunhas de algo que contariam a seus filhos e netos, algo que desafiava a lógica e a ciência que governavam suas vidas de luxo e previsibilidade. Amélia continuou o trabalho por mais alguns minutos, que pareceram uma eternidade. Então, ela se concentrou em um ponto específico, na parte superior da coxa de Verônica, perto do quadril. Ela fechou os olhos, respirou fundo e aplicou uma pressão contínua e profunda com a base de sua mão. Verônica sentiu aquele toque como um choque elétrico, uma corrente que viajou por toda a sua perna. E então Amélia sussurrou, a voz tão baixa que talvez apenas Verônica tenha ouvido. Tente, agora, só um pouco. E Verônica, sem saber por quê, obedeceu. Ela não pensou, ela apenas quis. Ela focou toda a sua vontade, toda a sua energia, toda a esperança aterrorizante que nascia dentro dela, em um único comando para sua perna esquerda. Levante. E a perna se moveu. Não foi um espasmo, não foi um solavanco, foi um movimento voluntário, lento, trêmulo, fraco, mas deliberado.
A perna dela se ergueu, talvez 5 centímetros do apoio da cadeira, e ficou suspensa no ar por 1 segundo, que durou para sempre, desafiando a gravidade e 5 anos de paralisia. A perna se ergueu e depois caiu de volta no apoio, mas o movimento tinha sido dela. Verônica olhou para Amélia, ofegante, as lágrimas agora de uma emoção tão avassaladora que não tinha nome. Amélia retirou as mãos. O trabalho de despertar estava feito, com uma serenidade que contrastava com a tempestade de emoções na sala. Ela olhou nos olhos de Verônica e soube que o momento havia chegado. O momento de dar a ordem final. O movimento voluntário da perna de Verônica, mesmo que fraco e breve, mudou tudo. A eletricidade na sala era tão densa que podia ser tocada. O ceticismo havia sido aniquilado, substituído por um espanto reverente. Verônica olhava para Amélia, o rosto molhado de lágrimas, a respiração ofegante, como uma aluna diante de sua mestra. Ela havia passado 5 anos ouvindo os maiores especialistas do mundo lhe dizerem que suas pernas eram membros mortos, um apêndice inútil. E aquela senhora de 80 anos, com suas mãos e seu óleo, havia provado que todos eles estavam errados em menos de 1 hora. Ela sentiu uma onda de emoções contraditórias. A alegria vertiginosa daquela nova sensação, o medo aterrorizante de que fosse um truque de sua mente e uma raiva imensa de si mesma por ter zombado da mulher que agora se revelava como sua única esperança. Dona Amélia, sentindo a tempestade de emoções de Verônica, soube que aquele era o momento. O ferro estava quente. A conexão entre o cérebro e os músculos, recém-restabelecida, precisava ser testada, fortalecida. O trabalho de despertar estava feito. Agora começava o trabalho de reerguer. Amélia se levantou do chão com um esforço visível, o corpo cansado, mas os olhos brilhando com uma autoridade tranquila. Ela estendeu suas 2 mãos enrugadas na direção de Verônica. O gesto era um convite, um desafio. "O caminho de volta é longo, minha filha", disse ela, a voz calma, mas clara o suficiente para que todos no círculo pudessem ouvir. Mas todo o caminho, por mais longo que seja, começa com um único passo. E o seu começa agora. Ela olhou fundo nos olhos de Verônica. "Com a minha ajuda, com a sua força, eu quero que você tente se levantar." A frase caiu na sala como uma segunda bomba. Uma coisa era um espasmo, um chute involuntário, até mesmo um pequeno movimento consciente. Outra, completamente diferente, era colocar todo o peso de seu corpo sobre pernas que não o sustentavam há meia década. A ideia era insana. Verônica sentiu o pânico voltar. "Não, eu não consigo." Ela sussurrou, o medo da queda, da falha, da humilhação final a paralisando. "Eu vou cair. Eu não vou deixar você cair", respondeu Amélia. A convicção em sua voz era uma rocha. "Mas você precisa tentar. Você precisa acreditar que é possível. A força não está apenas nos seus músculos, está aqui." E Amélia apontou para o coração de Verônica. A plateia prendeu a respiração. Ninguém ousava se mover. Verônica olhou para as mãos estendidas de Amélia, depois para suas próprias pernas. Ela podia sentir o formigamento, o calor, a dor boa de músculos vivos, e sentiu a esperança, aquela emoção terrível e maravilhosa. Ela tomou sua decisão. Lentamente, ela se ajeitou na cadeira. Colocou os pés firmemente no chão de mármore, sentindo o frio da pedra pela primeira vez em anos. Então, ela agarrou os braços de sua cadeira de rodas, as mãos se fechando sobre o metal, com uma força que ela não sabia que possuía. O esforço começou. Seu rosto se contraiu em uma máscara de concentração absoluta. Os músculos de seus braços e ombros tremiam com a tensão de erguer seu próprio peso. A primeira tentativa foi um fracasso. Ela empurrou, mas seu corpo mal se moveu. Um gemido de frustração escapou de seus lábios. A plateia soltou um suspiro coletivo de decepção. Mas Amélia não vacilou. "De novo", ela disse a voz firme,
Esqueça a força dos braços. Mande a ordem para suas pernas. Lembre a elas como é ficar de pé. Elas se lembram. Você só precisa acreditar nelas. Verônica fechou os olhos, respirou fundo e tentou de novo. Desta vez, ela focou toda a sua existência, toda a sua vontade, no comando mental de se levantar. Ela empurrou. Os músculos de seus braços queimavam. As veias em seu pescoço saltaram. E então ela sentiu uma resposta. Fraca, trêmula, mas real. Ela sentiu os músculos de suas coxas se contraindo, tentando obedecer. Ela empurrou com mais força, um grito de esforço puro rasgando sua garganta. E, em câmera lenta, o impossível aconteceu. Seu corpo começou a se erguer da cadeira, centímetro por centímetro. Suas pernas tremiam violentamente, ameaçando ceder a qualquer momento. Mas elas não cederam. Ela continuou a empurrar, o corpo inteiro em uma convulsão de esforço, até que, finalmente, com um último impulso, ela estava de pé, vacilante, tremendo, apoiando-se nas mãos estendidas de Amélia, mas de pé, sobre as próprias pernas, pela primeira vez em 5 anos. Em meio à explosão de aplausos e gritos de incredulidade que irrompeu pelo salão, Verônica permaneceu ali, chorando e rindo ao mesmo tempo, olhando para suas próprias pernas como se pertencessem a uma estranha. E da multidão, um homem abriu caminho, o rosto pálido de choque. Não era um fã ou um amigo, mas o famoso médico cético que estava no evento, correndo para testemunhar de perto o milagre que sua ciência jurava ser impossível. A explosão de aplausos, gritos e exclamações de incredulidade que encheu o salão foi ensurdecedora. As pessoas que antes formavam um círculo de zombaria agora se acotovelavam, empurrando-se para chegar mais perto, para testemunhar com os próprios olhos o milagre que acabara de acontecer. Verônica, ainda de pé, apoiada nas mãos firmes de Dona Amélia, sentia o chão sob seus pés pela primeira vez em 5 anos. A sensação era tão estranha, tão avassaladora, que ela não sabia se ria ou se chorava, e acabava fazendo os dois ao mesmo tempo. Suas pernas tremiam incontrolavelmente, não de fraqueza, mas da sobrecarga de sinais e sensações que seu cérebro não recebia há um tempo incontável. Era como aprender a existir de novo. Em meio ao caos de flashes de celulares e vozes excitadas, uma figura abriu caminho pela multidão com uma autoridade que se impôs sobre as outras. Era o Dr. Ricardo Moraes, um dos neurologistas mais famosos e céticos do país, que, por coincidência, era um dos patronos do evento de caridade. Ele se aproximou, o rosto pálido, a expressão uma mistura de choque profissional e curiosidade científica febril. "Com licença, me deem espaço, por favor", ele disse, a voz de comando silenciando as pessoas ao redor. Ele se ajoelhou em frente a Verônica, ignorando completamente o luxo do ambiente, o status dos presentes e até mesmo a própria Verônica. Seus olhos de cientista estavam fixos nas pernas dela. "Verônica, não se mova", ele pediu, o tom agora profissional. "Eu preciso verificar uma coisa." Ele tirou uma pequena lanterna e um martelo de reflexos do bolso de seu paletó. Ele era conhecido por sua aversão a qualquer tipo de medicina alternativa, por ser um homem que acreditava apenas em dados e em ensaios clínicos randomizados. O que ele estava vendo ali desafiava todas as leis do universo que ele conhecia. Ele primeiro bateu levemente com o martelo no joelho direito de Verônica. Nada. A perna permaneceu inerte. Um murmúrio de decepção começou a se formar. Mas então ele moveu para o joelho esquerdo, o lado onde Amélia havia concentrado seu trabalho. Ele bateu, e a perna de Verônica respondeu com um chute reflexo, fraco, mas inegável. Outro grito coletivo foi ouvido na sala. O Dr. Moraes olhou da perna para o rosto de Amélia, que observava tudo com sua calma habitual. "Incrível", ele sussurrou. Ele então pegou a ponta de sua caneta e a passou levemente pela sola do pé de Verônica. "Você sente isso?" Verônica, que por anos responderia não, sentiu um arrepio,
uma cócega. Sim, ela disse, a voz embargada pelo choro. Eu sinto. O médico se levantou, o rosto uma máscara de perplexidade. Ele caminhou em círculos por um momento, as mãos na cabeça, tentando encontrar uma explicação lógica, científica para o que estava acontecendo. Ele olhou para Amélia. O que foi que a senhora fez? Ele perguntou, a arrogância de médico famoso substituída pela curiosidade de um estudante. Amélia apenas sorriu suavemente. Eu apenas acordei o que estava dormindo, doutor. O corpo tem sua própria memória. Às vezes, ele só precisa que alguém o lembre do caminho. Dr. Moraes balançou a cabeça, derrotado pela simplicidade daquela sabedoria. Ele se virou para a plateia silenciosa e deu seu veredito, a validação final que todos esperavam. Senhoras e senhores, ele disse, a voz ressoando com uma nova humildade. Eu sou um homem da ciência. E a ciência, como a conhecemos, diria que o que aconteceu aqui esta noite é impossível. A condição de Verônica era considerada permanente e irreversível. Mas o que eu vi aqui, os reflexos, a resposta sensorial, não pode ser negado. Eu não tenho uma explicação científica para isso. O que esta senhora fez desafia tudo o que eu aprendi. Ele olhou para Amélia com um respeito que beirava a veneração. Isto não foi um truque. Nós testemunhamos um evento de uma magnitude que eu não consigo explicar. Com a bênção da ciência, a validação estava completa. Verônica, ouvindo as palavras do médico, finalmente se permitiu acreditar totalmente. O milagre era real. Ela se virou para Amélia, as lágrimas agora de uma gratidão tão profunda, tão avassaladora, que ela sentiu que precisava se ajoelhar. Ela tentou dobrar os joelhos em um gesto de súplica e agradecimento, mas suas pernas, ainda fracas, cederam. Ela teria caído no chão se Amélia não a tivesse segurado com seus braços fortes. Calma, minha filha, um passo de cada vez, sussurrou a velha senhora. Verônica se agarrou a ela, a milionária se apoiando na empregada, e em meio ao som dos aplausos, ela fez seu pedido. Não me deixe, ela sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Por favor, eu faço qualquer coisa, me ensine a andar de novo. O veredito do doutor Moraes é um milagre ecoou pelo salão, e a segunda onda de aplausos foi ainda mais forte que a primeira. Mas Verônica mal ouvia o barulho. Ela estava em um universo particular, um universo que consistia apenas em seus pés firmes no chão de mármore e na figura serena de Dona Amélia à sua frente. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram mais de choque, eram de uma emoção tão complexa e avassaladora que ela não conseguia identificar. Era o alívio de uma prisioneira que vê a porta da cela se abrir após anos de escuridão. Era o terror de não saber como andar no mundo lá fora. Era a vergonha esmagadora de olhar para a mulher que ela havia transformado em entretenimento cruel e perceber que aquela senhora era, na verdade, sua única e verdadeira salvadora. Seus amigos ricos, sua fama, sua fortuna, nada daquilo importava. Eram cinzas. A única coisa real naquela sala era a força contida nas mãos daquela empregada de 80 anos. A multidão começou a se aproximar, querendo tocar, querendo falar, querendo testemunhar o milagre de perto. Mas Verônica não os via. Seu mundo havia se reduzido à distância entre ela e Amélia. O medo mais profundo que ela sentiu naquele momento não era o de cair, mas o de que Amélia se virasse e fosse embora. O medo de que aquele milagre fosse um evento único, uma demonstração, e que agora ela seria deixada sozinha novamente, com suas pernas recém-despertas, sem saber o que fazer com elas. O pânico de ser abandonada pela sua única esperança era maior do que qualquer dor física que já sentira, e esse pânico a fez agir. Ignorando o médico, ignorando suas amigas que agora a olhavam com admiração, ela deu um passo trêmulo e vacilante na direção de Amélia. Foi um passo desajeitado, o de uma criança aprendendo a andar, mas foi um passo. Ela quase caiu, mas se equilibrou.
o corpo inteiro tremendo com o esforço. Ela precisava chegar até Amélia. Precisava garantir que ela não fosse embora. Ela parou a centímetros da velha senhora, o rosto molhado, a maquiagem borrada, a imagem de poder e perfeição completamente destruída. E o que restou foi apenas uma mulher desesperada. Por favor, ela sussurrou, a voz quebrada, um som tão diferente de seus habituais comandos sarcásticos. Por favor, não pare agora, não me deixe assim. Amélia a olhava com seus olhos calmos, que pareciam conter a sabedoria de uma vida inteira de dores e curas. Ela não disse nada, apenas esperou. Verônica, em seu desespero, recorreu à única linguagem de poder que conhecia: o dinheiro. Eu lhe pago o que você quiser, o dobro do seu salário. O triplo. Eu lhe dou um apartamento, um carro, uma pensão vitalícia. Eu lhe dou tudo o que eu tenho. Ela ofereceu, as palavras saindo em uma torrente. Apenas continue. Me ajude. Me ensine a andar de novo. Eu faço qualquer coisa que você mandar. A oferta, que ela pensava ser irrecusável, não causou nenhuma reação no rosto de Amélia. E isso assustou Verônica ainda mais. Percebendo que sua fortuna era inútil ali, ela recorreu ao último recurso que lhe restava, a súplica total, a rendição completa. Ela tentou se ajoelhar, um gesto que ia contra cada fibra de seu ser orgulhoso. Ela queria se prostrar, se colocar no chão diante daquela mulher, em um ato final de reconhecimento e desespero. Mas seu corpo a traiu. Suas pernas, ainda fracas e sem memória, não suportaram o movimento. Elas cederam. E Verônica teria desabado no chão de mármore se Amélia, com uma força e uma rapidez que desmentiam sua idade, não tivesse dado um passo à frente e a segurado. Os braços fortes e enrugados da empregada envolveram o corpo da milionária, impedindo sua queda. A plateia arfou. A imagem era de uma força poética avassaladora, a serva de pé, sustentando a patroa que não conseguia se ajoelhar. Amélia a segurou com firmeza, o cheiro de ervas e de trabalho honesto envolvendo a mulher que sempre cheirou a perfumes franceses. Calma, minha filha, um passo de cada vez, sussurrou Amélia em seu ouvido. A jornada é longa e o preço não é dinheiro. Verônica se agarrou a ela, chorando em seu ombro, a rainha derrotada se entregando completamente aos cuidados da anciã que ela havia desprezado. O caos no salão da cobertura de Verônica lentamente se dissipou. Os convidados, atordoados e excitados com o milagre que haviam testemunhado, foram finalmente escoltados para fora pela equipe da casa, todos sussurrando, ansiosos para espalhar a história inacreditável que presenciaram. Os flashes dos celulares deram lugar ao silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva do lado de fora e pela respiração ofegante de Verônica, que ainda se apoiava em Dona Amélia. O Dr. Moraes, antes de sair, aproximou-se de Amélia com um respeito que beirava a devoção. Senhora, disse ele, eu não sei quem a senhora é ou o que fez aqui hoje, mas o mundo da medicina precisa ouvir a sua história. Por favor, me permita contatá-la. Amélia apenas assentiu, e o médico se retirou, deixando as duas mulheres finalmente a sós, no meio do salão devastado pela festa. A cadeira de rodas de Verônica, antes o centro de seu universo, estava vazia e esquecida perto do palco improvisado, um trono abandonado. Verônica, com a ajuda de Amélia, conseguiu dar alguns passos trêmulos e desajeitados até uma grande poltrona, onde desabou, exausta, mas com uma nova luz nos olhos. Ela olhou para suas pernas, depois para Amélia, que agora buscava a bacia com água e as toalhas. Isso é real? Perguntou Verônica, a voz ainda fraca. Eu não estou sonhando? Amélia se ajoelhou à sua frente como fizera antes, mas a dinâmica era completamente diferente. Não havia mais plateia, não havia mais zombaria. Havia apenas uma curandeira e sua paciente. É tão real quanto a dor que a senhora sentiu por 5 anos, respondeu Amélia, mergulhando uma toalha na água morna. E será tão real
quanto o trabalho duro que a senhora terá pela frente. Ela começou a limpar os pés e as pernas de Verônica com cuidado. O que aconteceu hoje foi apenas o som do trovão, minha filha. Foi o despertar. Mas a chuva que fará a planta crescer de novo. Essa chuva será de suor, o seu suor. Verônica a ouvia, absorvendo cada palavra. A arrogância havia sido lavada de sua alma pelas lágrimas de choque e esperança. Ela não era mais a rainha cínica. Era uma aluna, faminta pelo conhecimento daquela senhora. Eu farei o que for preciso, disse Verônica. Eu tenho os melhores recursos, os melhores equipamentos. Podemos construir uma clínica aqui mesmo, contratar uma equipe. Amélia a interrompeu com um gesto suave de sua mão. A senhora ainda pensa com dinheiro, disse ela sem repreensão, apenas constatando um fato. A cura não está em máquinas caras. Está aqui. Ela apontou para as próprias mãos e depois para a cabeça e o coração de Verônica. Está na vontade de querer, na disciplina de fazer e na humildade de aceitar que o corpo tem seu próprio tempo. Eu vou te ensinar os exercícios. Vou te ensinar a fazer os olhos. Vou te ensinar a escutar o que seus músculos e seus nervos estão dizendo. O resto é com você e com Deus. Amélia explicou que o processo seria diário, doloroso, que haveria dias em que ela não conseguiria se mover, dias em que a frustração a faria querer desistir e voltar para a segurança da cadeira de rodas, que ela teria que reaprender a andar como uma criança, caindo e levantando passo a passo. Enquanto Amélia falava, Verônica sentiu uma paz que não conhecia. A certeza de um caminho difícil era 1000 vezes mais reconfortante do que a certeza de uma vida sem esperança. Pela primeira vez, ela tinha um objetivo que não envolvia aumentar sua fortuna ou derrotar um rival. Tinha um objetivo que era sobre si mesma, sobre reconstruir sua própria vida, tijolo por tijolo. Ela olhou para o rosto enrugado de Amélia, para a serenidade em seus olhos, e sentiu uma onda de gratidão tão imensa que era quase dolorosa. Amélia, disse ela, a voz firme e clara. Eu não sei como agradecer, mas minha vida a partir de hoje é sua. Minha casa é sua. Meus recursos são seus, tudo. Amélia terminou de limpar suas pernas e se levantou com um sorriso cansado. Eu não quero nada disso, dona Verônica. Eu só quero ver a senhora caminhar pelo seu jardim de novo. Ela se virou para ir embora. Seu trabalho naquela noite havia terminado. Amélia, espere, chamou Verônica. Não me chame mais de Dona Verônica. Meu nome é Verônica. E a senhora não vai mais limpar minha casa. A senhora vai me ensinar a viver de novo. Amélia a olhou e assentiu. A aliança estava selada. Naquela sala, em meio aos destroços de uma festa, a milionária e a empregada deixaram de existir. Em seu lugar, nasceram uma aluna e sua mestra, prontas para iniciar a jornada mais longa e mais importante de suas vidas. Histórias como a de Dona Amélia nos lembram que existem heróis silenciosos e cheios de sabedoria em todos os cantos do mundo. Se você também se emocionou com o poder da compaixão, clique no like para honrar todas as Donas Amélias que existem por aí. Para continuar se inspirando com contos de redenção e justiça, inscreva-se agora e ative o sino. Nós sabemos que essa força pode estar em qualquer lugar. Por isso, queremos te perguntar: de qual cidade você está testemunhando esta história hoje? Deixe o nome do seu cantinho nos comentários. Adoraríamos saber até onde nossa mensagem chegou.